No domingo nós iniciamos uma ministração a respeito da Páscoa do Senhor e o tema foi a Páscoa no Egito, né? Então quem não assistiu, quem não estava aqui, está lá disponível no nosso canal, está muito legal, né? O Senhor nos ensinou coisas assim tremendas, maravilhosas. A Bíblia é uma fonte de tesouros escondidos e é muito bom quando a gente... E além disso, inesgotável, né? Um prazer ter vocês que estão nos visitando aqui com a gente, né? E vamos compartilhar mais uma porção hoje da palavra do Senhor a respeito da Páscoa. A Páscoa de Deus, a Páscoa bíblica, ela começou na sexta-feira passada, que é esse período, né? A Páscoa ela é comemorada, como a gente já leu aqui em Levítico, no 14º e 15º dia do mês de Nisan ou de Abib. Mês de Nisan ou de Abib significa primeiros frutos. A partir do Egito, Deus determinou que esse fosse o primeiro mês do ano. Então, os judeus no 14º e 15º dia do ano, né, nos primeiros dias ali, já iniciam o ano comemorando a redenção, a libertação, que foi quando tudo começou. Né? Foi quando o Senhor começou toda a sua trajetória com o povo escolhido. E hoje, né, coube a mim trazer um olhar sobre a Páscoa de Jesus. Então, toda a comemoração do Egito se passou, todos aqueles anos se passaram do povo peregrinando, a história dos judeus, e estamos agora na Palestina, no tempo de Jesus, com tudo aquilo que estava cercando, né, Jesus, né, os acontecimentos ali, o domínio romano, com tudo aquilo que estava acontecendo. E esse olhar é um olhar de uma visão histórica e profética de como tudo aconteceu. E eu tenho agora a honrosa e dificultosa tarefa de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor já me alimentou. Então, contextualizando esse momento, a gente sabe que era um momento de servidão, de jugo romano, né? E o povo de Israel, né? O povo hebreu, ele estava sendo dominado por Roma. E existiam algumas festas de peregrinação que os judeus subiam a Jerusalém. E a festa da Páscoa era uma delas. Então, era sabido até mesmo por Pilatos, pelos líderes romanos, que a cidade estaria cheia. E Páscoa, para o judeu, é sinônimo de libertação. Como nós já cantamos algumas músicas aqui, como toda a história que envolve a Páscoa traz a libertação, como nós já escutamos no domingo passado. Então, toda vez que tinha uma festa de Páscoa, o povo se enchia de esperança. Será que era agora que Deus mandaria o Messias? Porque, paralelo a isso, existiam também os estudos rabínicos. Existiam algumas escolas, né, de pensadores. E a escola de Hilel, que era o avô de Gamaliel, ela defendia que o Messias viria na Páscoa. E não somente na Páscoa, mas ou no dia 14 ou no dia 15. Ele ia se manifestar. Então o povo ficava naquela expectativa. Será que vai ser nessa Páscoa que o Messias virá? E sabendo disso, a guarda romana era dobrada, era reforçada. Ficavam todos assim, né, na expectativa, tanto os judeus quanto os romanos, quanto os próprios sacerdotes, ficavam todos na expectativa. Porém, o ser humano, às vezes, acha que pode fazer as coisas na força do próprio braço. Então, em alguns momentos de ajuntamento, em algumas festas, principalmente da Páscoa, existiam levantes. Algumas pessoas, às vezes, faziam revoluções, né, revoltas, tentando forçar uma libertação. Vamos tentar forçar, né, a nossa libertação do jugo de Roma, não vamos ficar aqui de braços cruzados esperando o Messias chegar. Então, com esse pensamento, né, a gente sabe que os judeus acreditavam que o Messias vinha libertar eles de um jugo físico, político, militar. Mas a proposta de Jesus não era essa. Então, a gente tem esse cenário, né? E a cidade estava lotada de pessoas. Então, como acontecia? Como era a liturgia? Como os judeus festejavam? Como é que era feita essa ceia, essa comemoração?
A gente leu aqui no início do culto em Levítico que Deus manda, lá no 10º dia, separar um cordeiro. E no 14º, sacrificar esse cordeiro. Isso foi uma preparação, domingo passado nós vimos, preparação para a saída. Você ia jantar aquele cordeiro, ia comer aquele cordeiro com ervas amargas, com pão sem fermento. No dia seguinte você ia sair bem cedo, né, apressado, você ia comer com cajado na mão, ou seja, pronto. E como é que o povo judeu, como é que eles comemoraram a partir de então? Dessa mesma forma. Então, no 10º dia, eles iam lá, eles pesquisavam, eles procuravam um cordeiro, o sacerdote da sua casa, o líder da sua casa, o chefe da sua família, procurava um cordeiro, procurava examinar o melhor cordeiro, buscar um cordeiro perfeito. E, por sua vez, também o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, ele ia no lugar aonde ele encontraria o melhor cordeiro. E naquela região, o melhor cordeiro, as melhores criações ficavam em Belém. Ora, 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 como diz o Paulino. Será isso coincidência? Os melhores criadores ficavam em Belém. Então o sumo sacerdote ia, e aí eu fui pesquisar, né? Fui lá na tecnologia do Google, qual é a distância, né? E no Google Maps estava lá 8,1 km. Então 8,1 km, dá para fazer uma caminhadinha, né? É tranquilo. Então o sumo sacerdote ia lá, escolhia, selecionava o melhor cordeiro. Tinha que ser um cordeiro de 8 meses, no máximo de 1 ano. Cordeiro novo. Imagino que era fofinho, bonitinho, né? Ainda com aquela pelezinha branquinha. Não estava a pele queimada do sol, não estava uma pele curtida, não estava aquela pele toda, né, que a gente olha, aqueles cordeiros mais velhos, né, gordinhos. Não era assim, era um cordeirinho mais delicadinho. Era aquela coisa que a gente poderia ver assim como fofinho, né? Então ele ia lá e trazia esse cordeiro. E passava-se um processo, né? Ele, quando chegava na cidade de Jerusalém, existia uma porta que era aberta 2 vezes por ano. E uma das vezes que essa porta era aberta era na Páscoa. Exatamente para que o sumo sacerdote entrasse por ela com esse cordeiro. Essa porta, ela fica num lugar muito especial. Eu não sei quantos lembram aqui de uma ministração que nós fizemos sobre as azeitonas. Sobre as azeitonas que eram produzidas no Getsemane. Que é um jardim, mas na verdade é um pomar, né, de oliveiras. Então, o Getsemane fica exatamente em frente ao templo. E bem em frente ao templo, entre o Getsemane e o templo, tem o muro da cidade com uma porta. Essa porta é a porta dourada. É a porta da misericórdia, também chamada de porta da misericórdia. E era por essa porta que o sacerdote tinha que passar, porque ele já caía dentro da esplanada do templo. Era uma porta direta, né, para a esplanada do templo. Ele não passava pela cidade, ele não passava por mais pessoas, né? Ali estava recebendo ele, o povo, que estava aguardando de uma forma ansiosa pelo cordeiro. Porque esse cordeiro era muito especial. Primeiro tinha que ser o cordeiro perfeito, tinha que ser o melhor cordeiro do ano, porque esse cordeiro ia levar os pecados de toda a nação. Haveria uma expiação através daquele cordeiro. No dia 14, em que esse cordeiro levaria os pecados de toda a nação. E a gente está exatamente nesse momento, em Mateus 21, de 1 a 11. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor, para que a gente possa discorrer esse texto. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 11. Bem, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós,
E logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, olha que tremendo, que lindo, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E aqui ele estava se referindo a Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que fala, um rei justo, salvador e humilde. E um dos discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenava, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Para completar esse contexto, lá em João, que cita a mesma passagem, capítulo 12, ele fala o seguinte, a partir do 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dada, pois, testemunho disto, a multidão que estivera com ele quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Por que eles estavam atrelando aqui esse episódio de Lázaro? Porque os judeus, eles aprendiam nessas escolas, né, desses rabinos, que o Messias, quando viesse, ele faria alguns milagres ditos messiânicos, que somente o Messias poderia fazer. E um desses milagres era, por exemplo, a cura de um leproso, porque eles entendiam que a lepra era uma consequência de uma maldição vinda do próprio Deus. Então, só quem poderia retirar essa maldição que Deus mandou era o próprio Deus. Então, somente o Messias poderia curar um leproso. Ou a ressurreição de uma pessoa. Porque só Deus podia, né, determinar a vida e a morte de alguém. Então, as pessoas já começaram a olhar os sinais. Aqui a Bíblia fala que ele estava vindo de Betfagé. Betfagé, do ladinho ali de Betânia. Ele tinha há pouco tempo feito esse sinal, né, de ressuscitar Lázaro. E na sequência foi para o Monte das Oliveiras. E dali ele pediu para que buscassem esse jumento. E que dia foi esse? Será? Foi exatamente nesse dia em que o sumo sacerdote ia pegar o jumentinho lá em Belém. Já estão fazendo a ligação? Ele ia pegar esse jumentinho lá em Belém e ia entrar por esses portais, por essa porta dourada. Eu li que essa porta dourada, ela é chamada de dourada por causa da cor das pedras e tal. Mas se você for olhar lá atrás, no Velho Testamento, quando Deus pede para Moisés para construir o tabernáculo de Moisés, e toda vez que montasse esse tabernáculo, ele tinha que ficar voltado para o Oriente, porque era de lá que nascia o sol. E a primeira coisa que o sol iluminava eram as portas do tabernáculo de Moisés. Ai, não tem nada de à toa nisso. Chega a emocionar. Não tem nada de à toa nisso. E você acha que se Deus teve o cuidado de pedir para Moisés sempre montar o tabernáculo de frente para o Oriente, de frente para o nascer do sol, ele não ia fazer a mesma coisa
com o templo. Essa porta também era chamada de porta oriental, exatamente por isso. Então eu creio que essa porta era chamada de porta dourada, porque ela era iluminada pelo sol, logo nos primeiros raios. Então o sol nascia e já iluminava aquela porta. Era uma porta especial, é uma porta especial. Até hoje a gente vai ver por quê, tá? Então essa porta, ela, como eu já falei, ela só era aberta nesses 2 únicos momentos. No entanto, ela foi selada. Ezequiel 44, 1 e 2 fala de uma profecia. Ezequiel fala, então o homem, na verdade, tanto o capítulo 44 quanto o capítulo 43, nos 2 primeiros versículos fala dessa porta. Então o homem fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Então o Senhor, Deus de Israel, entrará por ela. E quem entrou por ela? Jesus, montado num simples jumentinho. Assim como já falou o profeta Zacarias, lá no capítulo 9, sobre o rei humilde e justo que entraria por aquelas portas, montado num jumentinho. E a gente fica pensando de onde saiu aquela multidão, exatamente, porque era a época de Páscoa. A cidade estava cheia. As pessoas já estavam ali esperando o sacerdote passar com o cordeiro. O sacerdote passou com o cordeiro, mas o Cordeiro Santo, aquele que João Batista falou lá atrás, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele passou por ali. E foi ele que foi aclamado. As pessoas foram reveladas pelo Espírito Santo naquele momento sem nem perceber. E começaram a aclamar, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E Jesus passou como um rei, montado num jumentinho, pela porta formosa. E assim como Ezequiel fala nessa passagem, tanto do capítulo 43 quanto do capítulo 44. Depois, a história conta que essa porta foi selada para que nenhum outro rei, para que ninguém mais passasse por ela. E é interessante que a história, lá na frente, nos conta que no ano 70, né, Jerusalém foi destruída, Roma destruiu Jerusalém, né, houve aquela guerra e tudo foi soterrado. Mais um pouquinho à frente, no tempo bizantino, Jerusalém, Israel, ela foi dominada pela Arábia, por árabes, e um sultão chamado Saladino, né, também chamado de O Magnífico, ele reconstruiu aquela muralha e construiu uma porta, porém construiu ela selada, porque ele estudou. E ele sabia dessa profecia de Ezequiel. E ele sabia que um rei que iria governar sobre as nações passaria por ela. Ele só não entendia o tempo e as épocas. Ele não compreendia porque ele não tinha revelação. Mas o que ele fez? Ele se antecipou. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu selar isso aqui. E como se não bastasse selar, ele mandou construir um cemitério muçulmano na frente da porta, porque ele, como estudou e soube que um sacerdote não poderia sequer encostar num túmulo porque ele se tornaria impuro, ele falou assim, esse rei que é sacerdote não vai passar por aqui. Mas ele não conhece a história, ele não conhece as profecias e ele foi usado para selar. A porta hoje, quem visita Israel, está lá, selada. Mas uma curiosidade, essa porta foi construída por Saladino. Ela não é a porta original. Em 1969, um homem, se não me engano o nome dele é Fleming, ele estava lá, ele era estudante de arqueologia, e ele estava lá tirando fotos dessa porta. Quando a umidade do solo cedeu e ele caiu num vão, num buraco. Quando ele caiu, ele fotografou a parte de cima
de 2 arcos que estavam soterrados, muitos ossos ali embaixo. Ele conseguiu fotografar. Se você procurar, pesquisar, você vai achar uma foto de arcos pela metade, a parte de cima dos arcos. Porém, no dia seguinte, os árabes cimentaram tudo e não permitem que arqueólogos façam estudos no local. Será por quê? O fato é que, meus queridos, esse lugar é um lugar especial e ele aguarda, né? Ele aguarda promessas proféticas para o tempo do fim. Porque Jesus, Apocalipse fala que ele virá montado num cavalo. E esse rei, ele virá rei com justiça, mas não mais montado num jumentinho, não mais com um semblante de humilde, mas reinando. Uma outra informação para vocês é que esse ato de se caminhar num jumentinho, quando um rei, né, na cultura antiga, ele chegava numa cidade montado num jumento, ele queria trazer uma mensagem de paz. Ele vinha com uma missão de paz para trazer boas notícias, para trazer uma mensagem de paz. Porém, se esse rei entrasse numa cidade montado num cavalo, ele vinha para guerrear. Ele vinha como um rei de batalha. A segunda vinda será num cavalo. Ele é o fiel e verdadeiro, que virá montado num cavalo branco e transpassará essas portas, reinando em glória. Aleluia! Glória a Deus. Então, em um jumentinho, porque era exatamente para cumprir o que Isaías 9:9, o que Zacarias 9:9 fala. E exatamente porque essa missão dele era de paz. Mas as pessoas não entenderam. Existia uma venda espiritual nos olhos. Interessante que tudo voltava, tudo convergia para que o povo entendesse, caísse a ficha, né? As escolas já estavam preparando para que o Messias viesse. A escola de Léo falava, olha, em alguma Páscoa aí, né, ele vai vir. Eu acredito que entre o dia 14 e 15. E todos os indícios mostravam e apontavam para Jesus. Mas as pessoas não viram, elas não perceberam. E aí vem uma coisa, uma outra. Eu hoje, ontem, quando eu estava escrevendo e preparando essa ministração, eu preparei ela através de perguntas e respostas. E a próxima pergunta é, por que isso acontecia 4 dias antes? A gente não está na Páscoa ainda. A gente ainda está na preparação da Páscoa. 4 dias antes foi esse momento. Lembra que eu falei que o chefe da casa, o sacerdote da sua casa, também tinha que fazer a mesma coisa que o sacerdote, o sumo sacerdote fez. Ele também tinha que escolher, não necessariamente em Belém, mas num lugar onde ele pudesse ir para encontrar o melhor cordeiro que ele pudesse ter. E aí ele ia lá, comprava um cordeirinho manso, um cordeirinho perfeito, e levava para dentro da sua casa. Você imagina que as casas naquela época eram pequenas, rústicas, e que por mais que o cordeiro ficasse no quintal, ele convivia com as pessoas. Talvez os filhos dele dessem comida para o cordeiro, brincasse com o cordeirinho. Afinal de contas, é um animal fofinho, né? Então eles conviviam 4 dias com aquele animal. Só que esse animal, no final dos 4 dias, iria ser sacrificado pelo chefe da família. Aquelas crianças que conviveram com aquele cordeirinho iriam ver seu pai matando aquele animalzinho fofinho. E a intenção de Deus era realmente que custasse, que fosse difícil, que fosse emocionalmente doloroso, porque para ele estava sendo.
Jesus não morreu como um completo estranho. Ele veio, caminhou 3 anos com pessoas. Antes disso viveu seus 30 anos aproximadamente. Caminhou 3 anos. Ele foi filho, ele foi irmão, ele foi amigo, ele foi conselheiro, ele foi mestre. Não imagine um Jesus carrancudo, sério, sisudo, julgador. Não. Eu imagino um Jesus alegre, um Jesus que tinha senso de humor, um Jesus suave, um Jesus que olhava com misericórdia, um Jesus que só falava dos erros para corrigi-los, não para culpar ninguém, não para fazer as pessoas se sentirem inferiores, mas que elas pudessem ser corrigidas e mudar. Então esse era Jesus, esse é Jesus até hoje. O Senhor, quando Ele nos lembra das nossas falhas, Ele não quer nos diminuir ou quer ressaltar o pior em nós. Ele quer a nossa mudança. Ele quer que a gente melhore. Por isso Ele nos prova, não é? Então foi por isso que esse jumentinho, ele tinha que ser escolhido 4 dias antes. Porque naquele dia, assim como Jesus, que não foi morto, né, como um completo estranho, a partida dele, a morte dele causou muita dor. Principalmente para aquelas pessoas que conviveram com ele. Outro motivo é porque esse cordeiro passava por uma minuciosa averiguação, né? Então o sacerdote levava para o templo, levava para o sinédrio, e eu imagino que haviam reuniões de sacerdotes ali, o sumo sacerdote levava e outros sacerdotes olhavam, pessoas vasculhavam, olhavam o bichinho de um lado a outro, de baixo, de cima, olhava a arcada dentária, olhava a orelhinha, olhava tudo, porque ele não podia ter um defeito. Ele tinha que ser perfeito, tinha que estar dentro dos parâmetros. Então, por 4 dias, ele era completamente examinado. E será que Jesus também não passou por esse tipo de examinação? Esse tipo de averiguação? Quando ele foi preso, ele passou pelo sinédrio, ele passou por todos os sacerdotes, pessoas se reuniram e até tentaram manchar esse cordeiro, mas não conseguiram, porque ele não tinha culpa alguma. Aí foi levado a Pilatos, porque assim como no templo é o líder maior, né, o sumo sacerdote que tem que dar o veredito final, então ele tinha que ser levado a Pilatos. Ele foi levado a Pilatos, ele foi levado a Herodes, e ninguém, por mais que vasculhasse, por mais que procurasse, por mais que tentasse examinar, não conseguia encontrar culpa alguma. Então, da mesma forma que o cordeirinho, nas mãos dos sacerdotes, tinham que ser inspecionados. Jesus foi inspecionado. E existia, para terminar o 14º dia, um ritual em que o sacerdote tinha que mostrar para o povo, ali no átrio exterior do templo, que aquele animal era puro. E aí, vocês vão ver como a palavra ela é rica e como ela se encaixa, né, com a cultura de um povo, né, que foi escolhido e abençoado por Deus, que é o povo judeu. Ali, no átrio exterior, ele pegava esse animal, depois de ter sido, né, inspecionado por todos e aprovado por todos, levava ele para frente, para cima do altar de sacrifício. E ali ele colocava o cordeiro no altar de sacrifício. Vinham com uma bacia. E ele lavava as mãos sobre o animal. Essa postura do sumo sacerdote, lavar as suas mãos sobre o cordeiro, simbolizava, significava, dava mensagem para todas aquelas pessoas que estavam ali, e não eram poucas, de que aquele cordeiro estava apto, estava pronto, que ele não tinha nenhum problema, que ele não tinha nenhuma rusga, que ele não tinha nenhum defeito, que ele era o cordeiro perfeito, o cordeiro puro.
E assim ele podia ser sacrificado. E não foi exatamente isso que aconteceu. Depois que Pilatos tentou de todas as formas demover os líderes, tentou até através de Barrabás. E por que Barrabás? Sabe, o hebraico, ele é uma língua de Deus. O hebraico, ele é uma língua poderosa, uma língua abençoada. E eu tenho estudado um pouco sobre isso, estou longe de saber muita coisa, mas o hebraico me conta pra gente, conta pra vocês, algo muito interessante sobre Barrabás. Bar-Abás, na verdade, é o nome dele. Bar significa filho e Aba, pai. Então Barrabás, que na verdade a pronúncia seria Baraba, Bar-Aba, né? Que para nós é Barrabás, na verdade é filho do pai. Imagine que um filho do pai estava sendo colocado ao lado de Jesus, que na verdade era o verdadeiro filho de Deus. E as pessoas só tinham que escolher. Só que Jesus ali não estava simbolizando o Filho de Deus. Ali ele era o Cordeiro. E ao escolher o Cordeiro, somente esse Cordeiro poderia morrer para que todos nós nos tornássemos Bar-Abás. É através da morte do Cordeiro que Barrabás poderia viver. Meu Deus. É maravilhoso quando as coisas se descortinam diante de nós, né? Meu Deus. Não existe como você pensar assim, isso é coincidência. Não é coincidência. É plano perfeito. Não existe erros nesse plano. E queridos, esse foi o quase desfecho, mas nós estamos não falando aqui sobre a morte e ressurreição de Jesus, mas sobre a Páscoa que ele celebrou. E como Jesus celebrava a Páscoa? Uma vez eu vi um pastor, até abençoado, né? Tem umas palavras boas, falando que Jesus ressignificou a Páscoa, transformando ela na ceia. Jesus era judeu. E Jesus, ele celebrou a Páscoa como um judeu, assim como os judeus celebram a Páscoa até hoje. É claro que hoje a Páscoa judaica ela foi incrementada com outras coisas que não estão na palavra, que não quer dizer que seja errado ou pecado, mas não vem ao caso. Mas na época de Jesus, ele comemorou como os rituais judaicos previam, como eles faziam. O nome dessa ceia, que Jesus pediu inclusive para os discípulos prepararem, quando ele falou para eles prepararem o lugar, e o cenáculo foi ali preparado para que eles pudessem fazer essa última Páscoa de Jesus, não quer dizer que foi a última Páscoa comemorada, depois eles continuaram comemorando a Páscoa continuou existindo, mas Jesus comemorou a última vez a Páscoa naquele momento. Porque ele sabia que logo depois dali ele ia sair e ser entregue. Então, como Jesus e como os judeus comemoram essa Páscoa? Existe uma ordem, existe uma orientação, existe toda uma... Porque é muito sério. A gente falou aqui semana passada, é a mais importante festa cristã, judaico-cristã. É a Páscoa. Não é o Natal. Pentecostes vem logo ali, né? Mas também não é o Pentecostes. Pentecostes é maravilhoso. Mas se não houvesse a Páscoa, a morte e a ressurreição, não haveria Pentecostes. Não haveria tabernáculos. Então precisava haver a Páscoa. Então por isso para o judeu a libertação era o cerne, era o centro das festas. Por ser a primeira e por ter o significado que tinha. Então o judeu levava extremamente a sério toda a ordem. Então Seder, que é o nome que se dá ao jantar de Páscoa, significa ordem. Então eles seguiam realmente, né, orientações
dos rabinos, orientações bíblicas, tirada da Bíblia, tirada até mesmo da cultura judaica para realizar. E 2 elementos específicos eu queria ensinar para vocês aqui hoje. A gente já falou em alguns momentos aqui na igreja, mas 2 momentos específicos eu queria compartilhar com vocês que são muito significativos. Um elemento é o cálice e o outro elemento é o pão. Aí você fala, pastora, mas o cálice e o pão a gente já tem familiaridade com isso. Todo mês a gente ceia. Só que a Páscoa judaica, e especificamente a Páscoa, tem 4 cálices e 3 pães. Vocês lembram? E a gente vai então falar sobre esses 4 cálices. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Êxodo 6. E a gente vai ler o versículo 6 e o iniciozinho do 7. Porque o judeu, ele quando celebra a Páscoa, ele começa a cerimônia de Páscoa com a mulher acendendo as lâmpadas, né? Ela vai e acende. É interessante que é a mulher, a dona da casa, a anfitriã, que precisa trazer luz ao ambiente. Ela vai e acende as lâmpadas. E logo em seguida, o chefe da casa, o anfitrião, ele inicia a ceia com um cálice. Êxodo 6, versículo 6 e 7 diz: Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, que vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão. Vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Os judeus ressaltam aqui 4 verbos. E esses 4 verbos são esses 4 cálices. Tirarei, que ele fala, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão. Vos resgatarei. Como ele fala aqui? Com o braço estendido. E com grande manifestação de julgamento, e tomar-vos-ei. Então, o primeiro cálice, eles chamam de cálice da santificação. Porque Deus vai e separa um povo, separa uma nação, separa você para Ele. É o cálice aonde você é escolhido. É o cálice da santificação. Santificar é separar, certo? Quando nós nos santificamos, nós nos resguardamos, nós nos separamos, nós nos purificamos, nós nos abstemos, né, das coisas que contaminam. Então a gente fica separado. Esse é o cálice da santificação. O segundo é o cálice do livramento. Livrar-vos-ei, ou vos livrarei. Não foi isso que ele fez conosco? Com cada um de nós? Nos livrou do nosso cativeiro, livrou o povo de Israel do seu cativeiro, nos livrando de pragas, também conhecido como cálice das pragas. Eu gosto de cálice do livramento, melhor, né? Mas ele também nos livra das maldições. Ele nos livra daquilo que a nossa vida antiga ainda quer impor sobre nós. Mas a gente tem que lembrar para o reino espiritual e resgatar a nossa libertação. Não, eu sou livre. Eu não sou mais escravo. Eu não tenho que ficar carregando essas mazelas que tinha antes na minha vida antiga. Então esse cálice é o cálice do livramento. E depois vem o cálice da redenção. Não é à toa que essa igreja tem esse nome de Goel. Goel é o resgatador, é o remidor, é o vingador. E esse cálice fala sobre toda a centralidade da Páscoa, que é a redenção, é o resgate. É o terceiro cálice. E por último é o cálice da aceitação. Ele fala que vai tornar povo quem não é povo. Aqui ele tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Deus aceita um povo que se coloca na posição
de ser aceito. A opção está para todos, mas ele só pode alcançar aquele que se coloca na posição de ser aceito. O desejo dele é tomar todos, fazer de todos o seu povo. Esse cálice da aceitação é também o cálice do louvor. Nesse momento, esse é o último cálice. Entre esses cálices, na cerimônia, existe um momento em que o sacerdote vai contar sobre a história dos judeus, vai contar sobre as 10 pragas, explicam para os filhos, porque as crianças participam também da ceia. Existe o momento dos pães. Tudo isso entre a primeira e a última taça, entre o primeiro e o último cálice. Mas o último cálice, ele termina com adoração, porque eles tomam e adoram ao Senhor. E interessante que esses cálices que são servidos é uma única taça de cada vez. Então, o sacerdote toma, ou o chefe da casa toma, o anfitrião toma, e vai passando de pessoa a pessoa, até que todos tenham o cálice e o pão, porque o pão também é repartido. Lá em Lucas, ele relata 2 cálices. Quando Jesus está orando no Getsêmani, ele fala de um cálice. Esse cálice que ele fala, que ele ora ao Senhor e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice que ele estava falando era o cálice da redenção, que é o terceiro cálice. Se ele pudesse, ele pulava esse cálice. Lucas 22, versículo 15 diz: E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, haveremos uma Páscoa no céu. Correto? E tomando um cálice, e havendo dado graças, esse é o versículo 17, disse: Recebei e reparti entre vós. Ou seja, ele pega, toma, passa e vão repartindo entre vós, para que todos tomam. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós. Viram aqui que ele toma o cálice e depois passa para o pão. E aí lá no versículo 20 ele continua: Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Ou seja, depois de tudo, ele foi e tomou o cálice do louvor. Tomou o cálice dizendo: Este cálice da nova aliança do meu sangue derramado por vós. É esse cálice que nós tomamos na ceia do Senhor. Aleluia. A gente só toma esse cálice, é o cálice do louvor, é o cálice da nova aliança, é o cálice que ele, falou que todas as vezes que nós nos reuníssemos em nome dele, para que nós anunciássemos a morte dele até que ele viesse. Então esses são os 4 cálices que a cultura, de uma forma muito sábia, traz desde lá de Êxodo para nós até hoje. E os 3 pães. Aqui na igreja nós costumamos celebrar a ceia com matzá. Matzá é o pão ázimo, é o pão sem fermento. Então quem já esteve aqui em dia de ceia, viu que o nosso pão é redondinho, é um pãozinho assim molinho, que a gente reparte ele, nós mesmos fazemos, Cada um dos irmãos, em algum momento, faz o pão. Vários deles já sabem fazer e fazem, com muita maestria, por sinal. Fica muito gostoso. E esse pão é sem fermento, porque o pão, o fermento, ele simboliza o pecado. Inclusive, a sequência da festa da Páscoa, esses 7 dias após o dia 14, do dia 15, em diante, o judeu também comemora a festa do pão sem fermento. É uma festa concomitante. E durante esses dias, o judeu até hoje tira todo o fermento da casa para não
inadvertidamente consumir algum fermento por engano. Porque é festa do Senhor, é ordenança. Como a gente leu lá em Levítico, estatuto perpétuo. Então, serve para nós ainda hoje. Para nós, o que nós orientamos a igreja é, se você deseja experimentar algo diferente, se você quer participar disso, faça. Né? Então, a nossa igreja está fazendo, né? Muitos de nós estão fazendo essa semana de pão sem fermento. Aliás, de sem fermento, né? A gente não come bolo, biscoito, tem muita coisa que você vai ver o rótulo, tem lá o fermentinho. Mas o que Jesus falou de si mesmo ali naquela ceia é: eu sou o pão vivo, eu sou esse pão. Eu sou esse pão que vai ser cortado, partido por vocês. E aí ele pega um pão, rasga no meio. Mas ele não pega qualquer pão. Porque toda a ceia de Páscoa judaica, eles colocam ali num pratinho 3 pães. Um matzá em cima do outro. E esses pães têm nome. Não sei se vocês já ouviram falar os nomes desses pães. Mas é Abraão, Isaac e Jacó. São esses 3 pães. Os patriarcas. E apenas um pão é comido, que é o pão de Isaac. Se pega o pão do meio e se parte ele ao meio. Naturalmente, o matzá, você que de repente ainda não viu ele é molinho. Então, quando você vai partir ele no meio, você não consegue partir ele certinho. Sempre vai ficar um pedaço maior do que o outro. Isso também é proposital. Então, o sacerdote, o líder, o anfitrião, quem está ali celebrando a ceia, ele vai pegar o pedaço maior, vai enrolar, vai guardar num embrulho, num saquinho. Esse embrulho, esse saquinho é chamado de afikoman. E vai esconder. Ele esconde na casa. Talvez por isso, Satanás, que gosta de copiar tudo, tem até inventado aquela história de esconder aquelas coisinhas, né? Das crianças irem procurar. O fato é que ele esconde. E o pedaço menor, ele tem um outro nome. Significa o pão da aflição. Esse pão simboliza Jesus. É esse pedaço de pão que ele fala: eu sou esse pão, que é partido por vós, e começa a partir e vai entregando. E os discípulos comem, os judeus vão comendo esse pão. Só que nunca teve tanto significado quanto nessa Páscoa. Porque o próprio Jesus estava se partindo e estava entregando. Na sequência, eles comem, eles se alegram, eles cantam, eles tomam as outras taças de vinho. A ceia vai se transcorrendo. Ah, sim, esqueci de dizer por que Isaac. Porque Isaac é o filho da promessa. Isaac foi aquele que foi oferecido como no lugar de um cordeiro. Não foi derramado sangue, mas ele é uma tipologia, ele prefigurou Jesus naquele momento. Mas não precisou ser sacrificado. Ele só estava ali, né, mostrando, apontando, né, como sombra de algo que ia acontecer de uma forma perfeita lá na frente. Porque Isaac não era perfeito. Não era ele. Mas Deus, no alto daquele monte, que um dia seria o monte do templo, já estava mostrando, apontando. Então, por isso, é o pão de Isaac, que era o pão daquela aliança, que era o filho da promessa. Então, eles comem o pão da aflição, que é esse matzá, a metade menor, e a metade maior fica guardada. E no final é, né, sempre melhor. Jesus fala que o último vinho é o melhor. No final, o sacerdote, o líder, o chefe da casa chama uma criança. E por que uma criança? Porque a criança é pura, a criança é ingênua, a criança é tranquila. E Jesus fala que quem não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. E esse matzá, ele simboliza
a segunda vinda de Jesus, que ela é a segunda parte e é a melhor, é a maior, é a melhor. E é uma criança que vai, as crianças são chamadas e elas procuram pela casa. E quando elas encontram, elas pegam e levam para o sacerdote, ou levam para o chefe da casa, levam para o pai, para quem está ali fazendo a celebração. E aí sim, ela ganha um presente, porque Deus é um Deus galardoador. Ele ensina isso para a gente a todo momento. Deus ama nos presentear. Ele ama se alegrar conosco e nos galardoar. Então essa criança, desde pequena, ela aprende a ser presenteada. Então ela encontrou a Ficomã, ela vai ganhar um presente. E ali, o chefe da casa, quem está celebrando, o celebrante, divide aquele pedaço, aquela segunda parte e distribui. Mas esse é o último ato da ceia. É a última coisa que qualquer participante, qualquer convidado coloca na boca. Porque eles profetizam assim, né? Que você encerre a Páscoa com aquele gostinho de Maranata, aguardando a segunda vinda de Jesus, aguardando o melhor da festa. Porque o melhor da festa não é somente se lembrar de que Jesus morreu, mas que Ele voltará. E é isso que nós nos alegramos e celebramos hoje. Adorando ao Cordeiro vivo, ao Cordeiro Santo, como disse João Batista. Antes de tudo, João Batista, o último profeta da antiga aliança, antes que a nova aliança fosse estabelecida, ele falou: este é o Cordeiro vivo, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.